Olá, pessoal. Estamos de volta aqui, direto da Senatran 2024, podcast Logística Fora da Caixa, falando um pouquinho aqui com expositores. Estamos aqui agora com o Emerson Silva, Head de Operações da Via Store, e a nossa colega Andréa, né, Andréa? Sempre trazendo os convidados, intermediando aqui o bate-papo. E eu aqui com o meu parceiro Tailan. E aí, Tailan? Os carecas estão invadindo a Senatran. Vão dominar a Senatran. Oi, Helder. Muito bacana. Estamos aqui cumprindo com o nosso compromisso, que eu gosto de dizer, que é trazer inovação e você promover um bate-papo dentro de uma feira com profissionais de grandes empresas, grandes conhecimentos. Eu acho que mais nada ao contrário disso que nós não estamos cumprindo com o nosso objetivo. Exatamente, é sempre enriquecedor conhecer novos negócios, conhecer novas oportunidades, né? E aí estamos aqui com o Emerson. Emerson, qual que é a expectativa aí na feira? Qual que é a expectativa da Via Store? Bom, a gente está com excelentes expectativas para a feira, né? A primeira feira que nós participamos em conjunto com o grupo Taube, né? Toyota Advanced Logistics, né? Da qual a Via Store faz parte agora. A Via Store integrou esse grupo agora recentemente, em 2022, e as expectativas são ótimas para consolidar, de fato, essa aquisição que aconteceu 2 anos atrás. Então, estamos muito esperançosos aí de bons negócios que devem acontecer na feira. Fala um pouquinho para a gente o que é a Via Store, né? O que a Via Store faz? A Via Store é uma empresa que fornece projetos de automação em diferentes níveis e expertise, né, de automação. Nós estamos falando de projetos principalmente de intralogística, desde armazéns verticais, para transelevadores, para caixas e para pallets. Também toda a movimentação interna através da integração de AGVs, esteiras transportadoras, e o software que gerencia toda essa automação. Isso tudo através de projetos desenhados sob medida para cada operação intralogística. Então, a gente entende que cada cliente precisa, do ponto de vista operacional, né, dessa cadeia intralogística, e a partir daí a gente propõe soluções que, de fato, vão resolver essas soluções de movimentação interna de materiais. Emerson, muito do público que assiste o nosso canal vai vir visitar a feira. Eles que vão querer conhecer mais sobre a intralogística, o que eles podem esperar passando lá no teu stand? Bom, no nosso stand a gente está com todas as empresas irmãs, né? A Toyota, a Via Store, a Baixa, a Vanderlande, são outras duas empresas também que fazem parte do grupo. E lá a gente vai conseguir apresentar para os nossos clientes as soluções integradas, né, do grupo todo, como a gente tem hoje. Então, a Vanderlande muito forte, né, com o nosso expertise em movimentação de materiais voltados aí ao mercado de aeroportos, com movimentação de bagagens. Os grandes aeroportos do mundo são movimentados pela Vanderlande. A Baixa faz a integração de projetos customizados, um foco muito grande também em movimentação para soluções de e-commerce no mercado local, assim como muitas operações de separação de inquilinos também. E a Via Store com o principal foco em armazéns verticais, todos automatizados, com transelevadores, minutos, e também com as soluções da BMS. Então, a gente consegue integrar qualquer movimentação que é logística dentro de uma operação. Então, desde o recebimento de materiais através do WMS, passando pela movimentação por empilhadeiras da Toyota, AGVs sendo integrados, por exemplo, pelo software, e também todos os sistemas de movimentação com esteiras, os elevadores sendo propostos. Então, a gente hoje, né, como proposta de valor que o grupo tem, é ofertar para os clientes uma solução integrada pelas empresas que fazem parte do grupo. Emerson, por acaso, a intralogística, a gente tem visto um movimento de automatização mesmo. Sim. Isso é uma tendência ou é uma forma de integrar os negócios? O mercado vem pedindo maior automatização de processos. Como é que é essa visão? Excelente pergunta, Andréia. A gente tem visto cada vez mais no Brasil um movimento pela automatização, né, principalmente da cadeia intralogística, aumentando. Uma das grandes dificuldades, né, as barreiras que existem é a questão do investimento, mas essa questão do investimento está sendo superada pelos benefícios que a automação traz, como redução de custos, né, envolvidos na operação, além da menor dependência da mão de obra, que cada vez está mais escassa, né, no mundo da movimentação intralogística, principalmente que é um mundo que demanda uma mão de obra com qualificação menor, né? Só que muito esforço físico, isso acaba impedindo, né, a contratação e retenção dessas pessoas dentro das operações. E através da automação intralogística, a gente tem proporcionado aos nossos clientes muito mais competitividade e também ganhos de performance, desempenho dentro das operações. Então,
hoje, assim, para o Brasil, tem sido um grande diferencial ter automação e cada vez mais importante para as operações que existem aqui no Brasil. Marcos, uma curiosidade que eu tenho normalmente, quem está preparado para fazer uma automatização? Só grandes indústrias ou aquele operador logístico também pequeno, médio porte, está preparado? Como que é a característica de quem procura esse tipo de solução tecnológica? Exato. Essa é uma pergunta bem desafiadora, porque normalmente as pessoas têm um estigma de que a automação é muito cara. E as automações podem começar em níveis muito menores, né? Sempre pensando lá na frente, eu quero chegar naquele destino como um projeto final, só que eu posso começar com passos menores, né? Então eu coloco uma automação de nível menor, com esteiras transportadoras, um nível menor de automação, e vou aumentando esse nível de automação gradativamente. Então qualquer empresa hoje que tem movimentação interna de materiais consegue ganhar com a automatização, porque ela consegue reduzir o tempo, né, de deslocamento. Eu acho que se a gente for pensar numa operação completamente manual, a gente está falando que, segundo estudos, né, de algumas universidades americanas, de que mais de 50% do tempo, numa operação de picking, por exemplo, o operador está se deslocando, ao ponto que quando você coloca uma automação, um sistema de movimentação automatizado, você reduz esse nível de movimentação absurdamente, e com isso você tem os ganhos, né? Então, o principal objetivo da intralogística, da automação intralogística é como que eu consigo, da melhor maneira, reduzir meu custo de movimentação, porque no final a logística, né, interna, ela não agrega valor ao produto, ela simplesmente você está movimentando o produto do ponto A para o ponto B, né? Então, você consegue aplicar basicamente automação em qualquer nível de operações, desde as mais simples até as que já demandam uma automatização ou já tem algum tipo de automatização. Então, qualquer negócio, de fato, pode ser automatizado. Emerson, a Fenatran, a gente diz que é a Copa do Mundo da logística, né? Aqui estão os maiores e os melhores fornecedores dessa área do país e uma invasão chinesa aqui também, né? Exato. Tendo em vista que aqui estão os teus maiores concorrentes, qual é o desafio de atrair o cliente? Essa é uma excelente pergunta, porque a Vistor, ao longo dos seus mais de 130 anos de existência, a gente focou muito na prestação de serviços. A gente fornece a solução de automação, mas o nosso pós-venda é de fato o que faz a Vistor ser diferenciada em relação aos seus concorrentes, né? Nós temos um time de pós-venda muito forte, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e isso faz de fato a Vistor ser uma empresa diferente das demais, dos nossos concorrentes, né? Focamos muito nisso porque a percepção de valor do nosso cliente vem da qualidade do serviço que a gente presta, né? O projeto de automação ele tem uma vida útil de implementação, então isso vai levar entre 1 ou 2 anos, só que o cliente vai conviver com aquela automação ao longo dos próximos 10, 20, até mais anos, né? E esse diferencial do pós-venda é o que de fato faz a Vistor uma empresa diferente dos seus concorrentes. André, você que participa bastante das feiras, a gente está na 3ª edição nossa aqui, né? A Avex é 2019, 2022 e agora 2024. A gente consegue olhar para o primeiro stand nosso e olhar os cenários e a gente consegue perceber essa evolução visual, né? Todo mundo correndo aqui com os cubos, com os LEDs, etc. Na sua visão, qual a sua percepção de evolução, né? A gente falando de Fenatran, de Intermodal, todas essas feiras, a Logística do Futuro, que teve aí também recente, todos esses mercados, qual é a sua percepção de evolução dessas feiras e tendências? Olha, eventos, né, feiras de negócios é uma coisa que desde sempre faz muito sucesso. Mas a verdade é que o ritmo, né, a evolução da exposição e o que as marcas trazem de posicionamento nos eventos veio evoluindo brutalmente e depois da pandemia, né, foi um grande divisor de águas. Eu me lembro perfeitamente que estava para acontecer uma intermodal quando houve a paralisação, ninguém podia sair de casa. Isso foi muito desafiador para quem faz evento, porque não sabia se devolvia dinheiro, se não devolvia, se ia digitalizar evento. E quando nós voltamos a realizar eventos presenciais, a gente viu assim, as empresas muito preocupadas em se posicionar e investir para se posicionar. Então, o que você chama de evolução, né? O nosso primeiro stand, teve gente que saiu de um stand de 5 metros quadrados para um brutal, né? Assim, tipo de 100 metros quadrados. Por quê? Porque as empresas agora têm uma preocupação muito maior com o brand.
como eu vou me posicionar diante do mercado. Você sair aqui agora, não só esse é o stand, mas todos os outros têm algum diferencial, alguma ativação. Você tem um cockpit de caminhão aqui, mas lá na frente tem um outro tipo de ativação. Por quê? A gente vive um momento onde o sensorial do visitante é muito importante. Então, não adianta ele passar aqui, pegar uma bolsinha de brinde e levar. Ele não vai lembrar da sua marca. Você tem que marcar a experiência dele. Então, sim, evoluiu, a tendência é evoluir, mas não é só em tamanho de stand e não decoração, mas ativação, experiência do cliente. O que você vai fazer para transmitir a sua mensagem, marcar, deixar sua marca nesse cliente e qual experiência você vai proporcionar. Isso vai estar ligado diretamente naquilo que você está vendendo. Aqui nós temos uma transportadora. O que você está fazendo de diferencial para marcar a sua presença diante do cliente? Entendeu? Porque tem mais transportadoras. O diferencial é se posicionar adequadamente, né, e trazer uma experiência do cliente, para que ele saia daqui lembrando de você. O Emerson, uma pergunta direcionada para você. Visando uma feira desse tamanho, quais os ganhos que uma empresa, até para quem está nos ouvindo depois, se um dia sonha em vir para uma Fenatran, para uma Movimart, para qualquer tipo de feira, quais os ganhos que uma empresa tem trazendo o seu produto, trazendo os seus profissionais e expondo para o mercado uma feira como esse tamanho, do teu ponto de vista? Legal. Uma coisa que eu estava conversando um pouco com a Andrea, né? A visibilidade que a Fenatran traz, ele é enorme, assim como a Movimart, né? São duas feiras muito conhecidas no Brasil. Eu acho que a visibilidade, né, que grandes outras empresas também estão aqui, acaba trazendo o branding, né, a marca, a exposição da marca, que é muito forte, né, ainda mais estando junto com o Grupo Toyota. Então, a gente vê com muito bons olhos estar participando aqui e mostrar para o mercado, né, que nós, como um grupo, temos muita força, né, para apresentar soluções inovadoras e expor cada vez mais que a automação, sim, ela é viável, independente do tamanho da operação. Você pode começar com níveis menores, níveis maiores, mas essa exposição ela traz com certeza aí grandes frutos e esperamos. Fideliza a marca. Exatamente. Eu acho que é importante também ressaltar o seguinte: quem participa de uma feira faz um investimento relativamente alto para estar aqui. São poucos dias. Em que momento a sua empresa tem uma exposição tão intensiva com um público tão em massa? Específico, focado, né? Em tão pouco tempo. Então, assim, se você estiver falando em custo-benefício, Tailan, é importante fazer essa conta. Em qual momento da trajetória da sua empresa, da sua marca, você tem uma concentração de gente em poucos dias com a oportunidade de passar sua mensagem, mostrar teu serviço, mostrar seus diferenciais? Eu acho, complementando, às vezes a gente disputa a atenção das pessoas. Disputa, eu precisaria de uma oportunidade naquele cliente, quando vê o cliente está dentro do teu stand, quero te conhecer, me explica agora. Então, algumas situações que ocorrem que somente desse tipo de feira, né? Exatamente, somente esse tipo de evento proporciona esse tipo de experiência. Você poder apresentar soluções para o seu cliente e estar vivendo, né, experienciando esse evento. Então, acho que isso, com certeza, é muito enriquecedor e proporciona coisas diferentes. É muito legal. Show de bola. Mas quem é o Emerson Silva? Como tu chegou na V-Store? Boa pergunta. Eu comecei a trabalhar nesse mundo da logística em 2008, né, desenvolvendo produtos e equipamentos numa empresa local aqui no Brasil. Aí, a partir daí, eu fui crescendo dentro da profissão, né, de engenheiro. Eu sou engenheiro de formação. A partir daí eu comecei a gerenciar o time de automação, né, dessa área. E aí mais para frente eu migrei, né? A empresa que eu trabalhei foi adquirida por um grupo, uma empresa maior de fora. Eu acabei me mudando para uma outra empresa local aqui no Brasil também. Foi onde eu comecei a crescer cada vez mais como profissional e a partir daí eu entrei na V-Store em 2017. E aí eu estava no mundo de engenharia, eu sou engenheiro de produção como formação, e migrei para a área comercial, né? Foi um mundo completamente novo, muito legal e desafiador, porque é uma coisa que eu de alguma forma participava de algumas reuniões comerciais, mas nunca sendo o gerente comercial, né? E esse desafio me fez crescer muito. E aí, dentro da V-Store, eu tive várias oportunidades de apresentar projetos, de participar de vendas, vender projetos, e a gente conseguiu implementar o nosso maior projeto de automação aqui no Brasil. E eu pude fazer parte, inclusive, da implementação.
E isso me trouxe a chegar a ser hoje o head de operações, o responsável pelas operações da Vistor no Brasil. Mas minha carreira começou praticamente dentro dessa área de automação e logística e eu me desenvolvi desde então. O Sandro falou ali agora, né, nós estávamos conversando com ele, né? Que quem é picado pelo mosquitinho do comercial nunca mais nove. Porque tu tá na linha de frente com o cliente, cara. Eu acho que é uma das melhores sensações é você poder debater com o cliente, desenhar o projeto, implantar e ver o resultado. Exatamente. E além disso, você poder divulgar a marca, participar de eventos. É bem satisfatório. O Helder diz: eu não sei vender. Ele que pensa que não sabe vender. Todo mundo é vendedor. Então é um negócio muito legal. Você vende de maneira oculta, né? Maneira velada. Mas o engraçado é que eu tinha o estigma de que quem era comercial, ele precisava falar muito. E não é assim. Eu acho que quando você tem uma característica, um conhecimento, uma bagagem técnica muito forte, o cliente, ele entende que você está entendendo o que você está falando para ele, né? Você mostra a propriedade. Exatamente. Você não precisa simplesmente falar para que ele entenda que você é um vendedor, mas mostrar, né? A gente faz um trabalho comercial na Vistor muito legal, porque a gente entende todos os números dele, de cada cliente, cada operação e apresenta uma solução customizada. Muitas vezes, quando a gente apresenta o nosso projeto para o cliente, a análise de dados que a gente faz, ele fala assim, cara, eu não sabia que minha operação era assim. Porque a gente foi tão profundo tecnicamente, mas isso mostra tanto valor, tanta propriedade na nossa fala, né, para o cliente, que ele fala assim, cara, para mim parece que você trabalha aqui dentro, você conhece toda a minha operação. Então, assim, o trabalho comercial ele é muito um misto de técnico com como você saber realmente mostrar que aquela solução técnica cabe para aquela operação, por exemplo, né? Então é muito legal. Eu acho que as vendas que eu já fiz, elas foram muito mais pela convicção e pela paixão que eu demonstrei na apresentação pelo produto, do que necessariamente falar para o cara, compra. Mas hoje eu tenho uma opinião de que o comercial atual é mais ou menos no estilo do que o Helder está falando. Aquele vendedor que tu vai lá só tomar cafezinho, visitar, não falar bem do produto, mas produto ruim. Não sei se relacionamento é muito importante, né? Principalmente quando tem vendas de longo prazo, como é o caso de armazéns automáticos, né? Uma cauda longa que a gente chama. Mas, assim, acima de tudo, é bom construir uma boa argumentação. Os números não tem quem bate. Exato. Né? Mas, por exemplo, quando você tem um serviço que já é mais intangível, o quanto mais de argumentação e que você mostrar que ele é tangível, sim, muito melhor. Exato. Com certeza. Emerson, qual que é a sua mensagem aí para o seu público, para os seus clientes, né, os futuros clientes? Quem está pensando em visitar a feira? Venham visitar, acho que a Movimart e a Fenatran estão espetaculares esse ano. A gente consegue ver pela qualidade da construção dos stands, o carinho que todo mundo empregou aqui. E venham visitar nosso stand, a Vistor, junto com a Toyota, abaixo do Renan das empresas irmãs, estão todos aqui de braços abertos para receber os nossos visitantes, bater um papo, conhecer as nossas soluções, como a gente pode ajudar os nossos clientes a resolver seus problemas de automação ou de problemas operacionais existentes através da automação. Então, fiquem à vontade para visitar a gente aqui no nosso stand. Show de bola. Andréia, nossa co-sócia. Andréia está nos bastidores, sempre junto nos ajudando. Qual é a sua mensagem aí para o seu público? Olha, é incrível, né? Porque eu fui mordida pelo bichinho do podcast. Agora os meninos me convidam para ser host e eu já venho. Bom, meu recado vai para quem, né? Para quem pensa em investir nisso. Então, não pense somente, mas calcule, se planeje para isso, né? Porque estar aqui num evento como esse, ou qualquer evento, impulsiona muito os seus resultados, desde que você se prepare, né? É importante dizer isso. E assim, a feira está muito bonita. Então, não perca a oportunidade de vir aqui, de aprender, de ver o posicionamento e também colocar isso no teu planejamento de 2025. Top demais. Show de bola. Legal. Mais uma. Mais um expositor e aguarde o próximo. Até mais. Obrigado. Valeu, um abraço. Venha visitar a feira. Um abraço.